A história não contada do dízimo. O que você sabe sobre a história do dízimo? Muitas pessoas ficariam chocadas em saber os detalhes da história do dízimo na Babilônia e em outras nações pagãs, em Israel e na Igreja. Na Mesopotâmia, o dízimo como imposto e oferta aos deuses era uma prática comum entre sumérios e babilônios. Os dízimos enriqueciam reis e sacerdotes e eram considerados como algo que apaziguava os deuses. O Egito Antigo também tinha uma forma de dízimo em que eles davam uma parte de sua colheita aos templos. Alguns estudiosos sugerem que 1/10 era um número comum porque as pessoas estavam acostumadas a contar nos dedos. A seguir estão algumas referências ao dízimo da literatura do Antigo Oriente Próximo. 11 vestes como dízimo, em 112 vestes. O deus Sol, Chamas exige o dízimo. 4 minas de prata, o dízimo, dos deuses, Bel, Nabu e Nergal. Ele pagou, além do dízimo de Ninurta, o imposto do jardineiro. O dízimo do contador-chefe, ele o entregou ao Deus Sol, Chamas. Por que você não paga o dízimo à senhora de Uruk? Um homem deve cevada e tâmaras como saldo do dízimo dos anos 3 e 4. O dízimo do rei sobre a cevada da cidade. Com relação aos anciãos da cidade que o rei convocou para pagar o dízimo. O coletor do dízimo do país Sumundar. O Ebadbar oficial em Sikpar, que é responsável pelo dízimo. Essas referências nos dizem que os babilônios e outros povos antigos cobravam dízimos sobre vestimentas, prata e produtos agrícolas. Os dízimos eram coletados como impostos ou presentes aos deuses. A prática de pagar um dízimo sobre os despojos de guerra também era comum entre as nações do Antigo Oriente Próximo. A Bíblia menciona pela primeira vez um dízimo mais de 2000 anos antes de Cristo em Gênesis 14, 20, onde diz: Ele lhe deu 1/10 de tudo. Abrão perseguiu o exército que saqueou os 5 reis de Sodoma e Gomorra, recuperando seus bens. Em hebraico, a frase dele lhe deu 1/10 de tudo não é clara sobre se Melquisedeque deu 1/10 a Abrão ou Abrão deu 1/10 a Melquisedeque. A maioria das pessoas interpreta isso como Abraão dando um dízimo a Melquisedeque, mas alguns rabinos interpretaram como Melquisedeque dizimando a Abrão. O Dr. Russell R. Kelly diz que, de acordo com práticas antigas, Abraão pode ter enfrentado uma guerra com Melquisedeque se ele não tivesse dizimado os despojos de guerra para ele. A identidade de Melquisedeque pode chocar você, mas é bem apoiada por estudos acadêmicos. O nome de Melquisedeque o identifica como um adorador do deus cananeu Zedeque, cujo nome é traduzido como justiça. Melquisedeque era o sacerdote de Euelion, gerador do céu e da terra. Euelion é traduzido como o Deus Altíssimo. Esta frase foi usada para várias divindades pagãs antigas, especialmente Bali, mas mais tarde foi usada para se referir ao Deus de Abrão. Melquisedeque também era o rei de Salem, o nome de outro deus inferior no panteão cananeu. Este nome também significa paz. Euelion era chamado de gerador do céu e da terra. Escritos antigos nos contam a história fenícia de um homem chamado Elion e sua esposa gerando um filho chamado Uranus, que significa céu, e uma filha chamada G, que significa terra. Elion foi morto por animais e ele e seus filhos se tornaram deuses. Urano e G tiveram um filho que se tornou o deus Cronos, e Urano teve um filho com sua amante que se tornou Zeus. Melquisedeque não identificou Yahvé como o Deus Altíssimo. No entanto, após o dízimo, Abraão identificou o verdadeiro Deus Altíssimo e Criador do céu e da terra como Yahvé em Gênesis 14, 22. Embora Melquisedeque fosse um sacerdote pagão, o Novo Testamento usa seu nome e identidade profeticamente como um tipo do sacerdócio de Jesus. Isso pode chocar algumas pessoas, mas não é o único lugar em que a Bíblia usa nomes e lugares de origem pagã profeticamente. O profeta Isaías previu a vida de Ciro antes de ele nascer. Ciro era um rei persa cujo nome era derivado do deus persa Ura-Mazda, mas Isaías o chamou de ungido de Deus e um pastor que cumpriria os propósitos de Deus e traria salvação a Israel. Ciro trouxe os israelitas de volta do cativeiro na Babilônia para Jerusalém. O nome Jerusalém também contém o nome da divindade pagã, Salem,
que significa paz. Profeticamente, simboliza a salvação. Assim como Melquisedeque, o rei pagão Ciro é outro tipo de Cristo. O dízimo em Gênesis 14 era um dízimo de despojos de guerra, como era praticado por muitas nações pagãs. Não era um dízimo sobre a renda ou bens de Abraão, nem era uma ocorrência regular. As instruções para os despojos de guerra na lei de Moisés diferem do dízimo pagão de despojos de guerra que Abraão pagou. Deus instruiu em Números capítulo 31 a dar 1/100 dos despojos de guerra aos levitas e 1/1000 ao sacerdote, não 1/10. O Código de Hammurabi, um texto legal babilônico criado cerca de 1750 anos antes de Cristo, inclui leis de dízimo. Escrito por Hammurabi, o sexto rei da primeira dinastia da Babilônia, ele apresenta uma escultura de Hammurabi com chamas, o deus Sol babilônico. Embora o Código de Hammurabi fosse um texto pagão, muitas partes dele têm semelhanças com a lei de Moisés, que foi dada algumas centenas de anos depois. No entanto, a lei de Moisés faz mudanças significativas no Código de Hammurabi. Ela dá mais valor às pessoas, não à propriedade. Embora a escravidão seja encontrada na lei mosaica, a lei de Moisés trata os escravos como pessoas e lhes dá direitos humanos. Esta foi uma mudança revolucionária no mundo antigo. Dízimos, sacrifícios de animais e muitas das regulamentações da lei mosaica foram encontradas primeiro na Babilônia e nas nações pagãs cananeias. Por que Deus faria isso? Em Ezequiel 20, 25, Deus diz que deu aos israelitas leis que não eram boas e estatutos que eles não podiam seguir, por causa de sua teimosia. No entanto, Deus mudou essas práticas na lei mosaica separando-as da idolatria, mudando seu propósito e usando-as para eventualmente apontar para Cristo. Vejo as similaridades na lei mosaica e nas práticas cananeias como Deus falando a língua que os israelitas entendiam, mas fazendo algumas mudanças radicais que os separariam das nações vizinhas. Deuses babilônicos como Shamesh, Bel, Nabu e Nergal recebiam dízimos antes que o dízimo se tornou parte da lei de Moisés, mas a lei de Moisés mudou significativamente o dízimo e seu uso da prática que existia na Babilônia. A lei mosaica proibia práticas sexuais como a bestialidade, que eram comuns nas nações antigas daquela região. No entanto, a lei de Moisés inclui a lei do levirato, que afirmava que se um homem morresse sem filhos, seu irmão teria que se casar com sua viúva para criar filhos para ele. A lei do levirato foi o assunto da discussão de Jesus com os fariseus em Lucas, capítulo 20. Como o dízimo e muitas outras práticas encontradas na lei mosaica, a lei do levirato é muito anterior à lei mosaica e também foi encontrada centenas de anos antes no Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi e outros escritos antigos nos dão o contexto cultural para o dízimo de Abraão a Melquisedeque para tomar a serva de sua esposa como concubina quando sua esposa não lhe deu filhos. Neste mesmo contexto cultural, o neto de Abraão, Jacó, fez um voto de dar ao Senhor 1/10 de tudo se sua jornada fosse abençoada. Mas devemos notar que isso provavelmente foi um presente único sobre tudo que Jacó possuía, não um imposto regular sobre seu aumento. O fato de ter sido um voto de livre-arbítrio demonstra que não era um requisito, como vemos em todo o Antigo Testamento. Qualquer coisa que fosse exigida nunca foi um voto de livre-arbítrio. Centenas de anos depois, Deus enviou Moisés para tirar os descendentes de Abraão do Egito e trazê-los de volta à terra prometida. Em Êxodo 19, 6, Deus falou da nuvem no Monte Sinai no deserto e chamou os israelitas para serem um reino de sacerdotes. 1 Pedro 2, 9 no Novo Testamento diz que os cristãos são reis e sacerdotes na nova aliança, tendo acesso direto a Deus. O capítulo 20 de Ezequiel conta a história de como os israelitas se rebelaram contra Deus no deserto, rejeitando seus decretos e seguindo ídolos. No versículo 25, Deus diz que, por terem desobedecido a ele lhes deu outros estatutos que não eram bons e leis pelas quais eles não poderiam viver. Deus chamou os israelitas para se aproximarem dele direta e pessoalmente em Êxodo 19, diferentemente dos povos pagãos que tinham um sacerdote como mediador entre eles e Deus. Mas depois que Deus deu os 10 mandamentos em Êxodo 20, os israelitas ficaram com medo e rejeitaram o propósito de Deus para eles. Eles disseram a Moisés: "Fale conosco você mesmo e nós ouviremos. Mas não deixe Deus falar conosco ou morreremos."
Os israelitas rejeitaram ouvir a voz de Deus diretamente e pediram um mediador para se aproximar de Deus por eles. Então Deus lhes deu estatutos que não eram bons e leis pelas quais eles não poderiam viver. Foi somente após a rebelião dos israelitas em Êxodo 20 que Deus deu o sacerdócio arônico e muitos outros estatutos além dos 10 mandamentos, incluindo o dízimo e outros sacrifícios e ofertas que apoiavam o sacerdócio arônico. De acordo com Alfred Edersheim, que alguns consideram ser a maior autoridade acadêmica sobre judaísmo, os sacerdotes recebiam renda de 24 fontes diferentes e os dízimos eram uma das menores delas. Muitos estatutos na lei de Moisés eram semelhantes aos encontrados na antiga lei babilônica, o Código de Hammurabi, mas com algumas mudanças que refletiam maior justiça, compaixão e cuidado com os pobres. O dízimo mosaico foi uma mudança radical nos dízimos babilônicos. Em vez do dízimo enriquecer um rei, os israelitas comeram seu próprio dízimo em uma celebração ao Senhor 2 anos em cada 3. No terceiro ano, eles deram seu dízimo ao órfão, à viúva e aos levitas, porque os levitas não tinham herança entre eles. Os levitas não tinham seu próprio território como as outras tribos tinham. Os levitas desempenharam muitas funções ao longo da história israelita, incluindo líderes de adoração, porteiros, funcionários públicos, trabalhadores de manutenção e juízes. Muitas dessas funções são sustentadas por impostos em nações modernas. Como os sacerdotes recebiam 1/10 da porção dos levitas, a porção dos levitas do dízimo era 9 vezes maior que a dos sacerdotes. Os levitas tinham outras profissões e trabalhavam no templo em turnos de 2 semanas. Sua porção dos dízimos era apenas uma ajuda, não seu sustento em tempo integral. Muitos historiadores da igreja documentam que até mesmo os sumos sacerdotes na época de Jesus também tinham outras profissões. Outra diferença era que, diferentemente dos dízimos pagãos, os dízimos na lei de Moisés nunca eram cobrados em dinheiro. A lei mosaica tinha outras contribuições monetárias, mas o dízimo não era uma delas. Os dízimos mosaicos eram sobre colheitas e gado, mas não sobre peixes ou salários. Isso é indiscutível por estudiosos bíblicos e históricos. Como os israelitas tinham que comer seu dízimo em Jerusalém, eles podiam vender os animais e as colheitas para viajar, mas tinham que usar o dinheiro para comprar comida e bebida para consumir na presença do Senhor quando chegassem a Jerusalém. Se o dizimista quisesse resgatar o animal ou as colheitas que estavam sendo dizimadas com dinheiro, ele tinha que adicionar 1/5 ao valor monetário. Nos tempos antigos, os proprietários de terras eram frequentemente aqueles que eram abastados, mas os trabalhadores que trabalhavam por seu salário diário eram frequentemente empobrecidos e dependiam do salário daquele dia para sobreviver. As colheitas do rico proprietário de terras eram dizimadas, mas o salário pago em dinheiro ao trabalhador pobre que colhia as colheitas não era dizimado. Ao contrário do dízimo babilônico que facilmente tinha o potencial de oprimir os pobres, o dízimo na lei de Moisés era compartilhado com os pobres. O dízimo judaico era uma festa, e Colossenses capítulo 2 nos diz que questões de comida e bebida e dias de festa eram regulamentos pregados na cruz com Jesus. Eles foram cumpridos em Cristo, sombras das melhores realidades que temos na nova aliança. Em Êxodo 16, Deus ordenou aos israelitas que reunissem um homer de maná, que é um dízimo de 1 efa, para cada homem comer. Eles colocaram um homer de maná na Arca da Aliança como um lembrete perpétuo de como Deus havia provido para eles. O pastor Bert Britz estudou e descobriu que um dos significados da palavra raiz para homer é figurativamente castigar. Na Septuaginta, o significado de um homer é Gólgota. Em João capítulo 6, Jesus disse: "Eu sou o pão do céu." O maná era uma porção castigada, um dízimo de 1 efa, e apontava para o verdadeiro pão do céu, Jesus, que foi castigado por nossas transgressões, morto no Gólgota e nos deu seu corpo como o pão da vida. Assim como a festa do dízimo em Deuteronômio 14 foi compartilhada no terceiro ano com os pobres que não conseguiam se alimentar, Jesus morreu por nós que éramos desamparados e espiritualmente empobrecidos no terceiro ano. Os estatutos de dízimo da lei mosaica são encontrados em Números 18, Levítico 27 e Deuteronômio 12, 14 e 26. Os estudiosos discutem se essas passagens descrevem 1, 2, 3 ou mesmo 4 dízimos. Os judeus têm 3 dízimos com nomes e usos diferentes.
A posição mais comum é que havia 3 dízimos com usos diferentes, totalizando 23 e 1/3%. Mesmo assim, não há dúvida de que todos esses dízimos eram sobre colheitas e animais, não contribuições monetárias. Minha opinião é que havia apenas um dízimo dividido entre os diferentes usos, como argumenta o mestre bíblico Graham Carle, mas os líderes religiosos judeus fundiram isso em 3 dízimos, assim como criaram muitos outros regulamentos adicionais que não estavam na lei de Moisés. Posso estar errado, mas os argumentos de Graham Carle são convincentes. O antigo Israel era uma teocracia. Profetas, sacerdotes e juízes eram líderes nacionais, mas Deus era seu rei. No entanto, em 1 Samuel capítulo 8, o povo queria que Deus lhes desse um rei como todas as outras nações ao redor deles. Deus os alertou sobre tudo que o rei faria, incluindo oprimi-los com um dízimo. Os israelitas queriam um sistema babilônico com um rei que coletaria um dízimo babilônico. Obviamente, o dízimo do rei que oprimia os pobres era diferente do dízimo israelita que ajudava os pobres. Ele ia para o rei e era usado como o rei quisesse, diferente do dízimo mosaico que era usado apenas conforme Deus dirigia. Apesar dos avisos de Deus, os israelitas insistiram em ter um rei, mas ao fazer isso, Deus disse: ao pedir um rei, eles me rejeitaram como rei. Assim como os israelitas rejeitaram o propósito de Deus para que todos fossem sacerdotes e se aproximassem de Deus diretamente, eles agora rejeitaram Deus como rei e escolheram ter outro rei como as nações ao redor deles fizeram. Eles endureceram seus corações e escolheram o sistema babilônico com o dízimo babilônico em vez do melhor de Deus para eles, e logo foram exilados para o cativeiro na Babilônia. No entanto, Deus prometeu trazer de volta um remanescente, e lemos essa história nos livros de Esdras e Neemias. Neemias capítulo 13 descreve como o sacerdote Eliasibe foi colocado no comando dos depósitos da casa de Deus. Eliasibe era intimamente associado a Tobias, um inimigo do povo de Deus. Ele deu a ele uma grande sala antigamente usada para armazenar as ofertas de grãos, incenso e artigos do templo, e também os dízimos de grãos, vinho novo e azeite de oliva prescritos para os levitas, músicos e porteiros, bem como as contribuições para os sacerdotes. Neemias expulsou Tobias do depósito, mas a porção do dízimo dos levitas estava faltando. Os israelitas já tinham trazido os dízimos para os levitas no capítulo 12. Neemias repreendeu os oficiais porque o dízimo estava faltando e colocou outros oficiais que eram confiáveis no comando dos depósitos para distribuir a porção do dízimo dos levitas para eles. Os dízimos levíticos eram originalmente para ir para as cidades dos levitas e então os levitas davam 1/10 do dízimo aos sacerdotes, trazendo-os para os depósitos no templo. No entanto, 1/10 dos levitas, 284, foram escolhidos para viver em Jerusalém, e outros levitas também trabalhavam por 2 semanas de um ano no templo em Jerusalém. Isso explica por que o armazém também continha uma porção de dízimo pertencente aos levitas. Nem todo o dízimo ia para o armazém, mas apenas a porção dos sacerdotes e levitas que estavam em Jerusalém, não nas outras cidades levíticas. A implicação é que o sacerdote Eliasibe roubou a porção dos levitas do dízimo quando deu a Tobias o depósito onde os dízimos eram guardados. Neemias e o livro de Malaquias foram escritos quase na mesma época. Alguns estudiosos acreditam que esta história em Neemias capítulo 13 é o contexto para a repreensão de Deus em Malaquias capítulo 3. O livro de Malaquias contém muitas repreensões para os sacerdotes. Se Neemias 13 é o contexto de Malaquias capítulo 3, Deus ainda está repreendendo os sacerdotes porque eles roubaram a porção do dízimo dos levitas que toda a nação havia contribuído. As palavras de Deus, "Vocês estão me roubando em dízimos e ofertas", são ditas aos sacerdotes que roubaram a porção do dízimo que pertencia aos levitas, não aos israelitas, porque os israelitas trouxeram seus dízimos, mas eles foram removidos do depósito em vez de serem dados aos levitas. Malaquias 3:9 pode ser traduzido como: "Vocês estão sob uma maldição, pois estão me roubando até mesmo a nação inteira." O sacerdote Eliasibe roubou não apenas os levitas de sua porção do dízimo, mas também roubou toda a nação que havia trazido seus dízimos para os levitas. Os antigos gregos e romanos também praticavam o dízimo, começando aproximadamente 500 anos antes de Cristo.
Eles dedicavam uma parte de suas colheitas e gado aos seus deuses, pagavam um dízimo como imposto à República Romana e um dízimo dos despojos de guerra a Júpiter. Outros deuses que recebiam dízimos incluíam Marte, Ceres, Baco e Vênus. Jesus e seus discípulos nasceram sob a lei. No entanto, Jesus era carpinteiro e seus discípulos eram pescadores ou cobradores de impostos. Pessoas com essas profissões não pagavam dízimos sob a lei judaica, a menos que também tivessem um jardim ou gado que fossem dizimáveis. Jesus também não recebia dízimos, porque ele era da tribo de Judá, não um levita qualificado para receber dízimos sob a lei judaica. O único discípulo que pode ter sido um levita para receber dízimos foi Mateus. Jesus e seus discípulos eram apoiados em seu ministério por hospitalidade e contribuições voluntárias. Os primeiros cristãos eram judeus e continuaram a obedecer à lei judaica, incluindo trazer os vários sacrifícios, contribuições e dízimos que eram exigidos pela lei. No entanto, em Atos capítulo 10, Pedro recebeu uma visão na qual Deus lhe mostrou que o evangelho também era para os gentios. Paulo foi enviado como apóstolo aos gentios. A igreja primitiva logo teve uma disputa sobre se os cristãos gentios deveriam ser compelidos a obedecer às leis judaicas. Essa disputa está registrada em Atos capítulo 15 no livro de Gálatas. O apóstolo Tiago determinou que as únicas exigências que eles deveriam impor aos gentios que estavam sendo salvos eram que eles se abstivessem de alimentos oferecidos a ídolos, de imoralidade sexual e de carne de animais estrangulados e sangue. O dízimo não era uma das exigências que a igreja primitiva fazia dos cristãos gentios. O apóstolo Pedro perguntou aos judaizantes: por que vocês tentam testar a Deus, colocando um jugo sobre o pescoço dos gentios que nem nós nem nossos antepassados conseguimos suportar? Não. As palavras de Pedro nos lembram de Ezequiel 20, 25, em que Deus diz que deu aos israelitas regulamentos que eles não conseguiram cumprir. Não se pedia aos cristãos gentios que dessem o dízimo. Os cristãos judeus continuaram a dizimar até a destruição do templo em 70 d.C. No entanto, os cristãos judeus comiam seus dízimos e os dividiam com os pobres e os levitas, como sempre fizeram. Eles não deram o dízimo aos líderes de suas igrejas. O dicionário da Igreja Apostólica de Austin diz: é universalmente admitido que o pagamento de dízimos ou décimos de bens, para propósitos sagrados, não encontrou lugar na Igreja cristã durante a era abrangida pelos apóstolos e seus sucessores imediatos. Justino Mártir foi um cristão de língua grega no século II, que defendeu o cristianismo contra os críticos pagãos e foi martirizado em Roma. Ele descreveu a doação cristã como contribuições completamente voluntárias com o propósito de ajudar os necessitados. Tertuliano, outro autor e líder cristão do século II, também descreveu a doação cristã primitiva. Ele disse que não há compra ou venda nas coisas de Deus, mas tudo é completamente voluntário. Temos nosso baú de tesouros, mas ele não é feito de dinheiro de compra, como se o cristianismo fosse uma religião que tem um preço. A própria ideia do cristianismo ter um preço obrigatório era abominável para Tertuliano. A igreja primitiva ensinava que a maneira de reconhecer um falso mestre era por eles exigirem dinheiro. Tertuliano também escreveu contrastando as festas pagãs de dízimo autoindulgentes com as festas de amor cristãs que alimentavam os pobres. Ele falou dos contadores que os pagãos usavam para calcular o dízimo para Hércules. Embora os cristãos do século II não seguissem as leis judaicas do dízimo, suas festas de amor serviam a um propósito semelhante à festa do dízimo judaica porque serviam aos pobres, em contraste com as festas pagãs do dízimo. Isso nos lembra do aviso do Novo Testamento em Judas sobre os falsos mestres que se apressam para lucrar no erro de Balaão, que são manchas nas festas de amor da igreja, e pastores que alimentam apenas a si mesmos. Os dízimos pagãos eram marcados pela autoindulgência e alimentação de si mesmo, mas a festa do dízimo judaica e as festas de amor cristãs eram marcadas pela alimentação dos pobres. O bispo Irineu, do século II, disse que, em vez de nos ordenar a dar dízimos, Jesus nos ensinou a dar todas as nossas posses aos pobres. A Didascalia Apostolorum, traduzida como o Ensino dos Apóstolos, foi outro documento da igreja primitiva que nos fornece uma visão sobre suas crenças. Ele diz que Nosso Senhor nos libertou e nos deu descanso para que não fossemos mais presos a sacrifícios, oblações, ofertas,
votos, sábados, dízimos, primícias ou outros regulamentos judaicos porque os judeus eram presos a estes, mas os cristãos são livres deles. Os primeiros cristãos foram perseguidos e acusados de ateísmo porque não tinham templos, sacerdotes, ídolos ou sacrifícios. Eles se reuniam em casas e consideravam o templo, o sacerdócio e os sacrifícios como realidades espirituais cumpridas em Cristo. As igrejas não tinham despesas significativas, exceto pelo que gastavam para cuidar dos pobres. Cipriano tentou implementar o dízimo em 250 d.C., mas não teve sucesso. Nosso primeiro registro de um edifício construído com o propósito de reuniões cristãs é mais de 200 anos depois de Cristo, o que nos lembra que os cristãos do primeiro século tinham muito poucas despesas para continuar sua comunhão. O imperador Constantino se converteu em 312 d.C. e começou a nomear sacerdotes cristãos pagos e a construir templos cristãos como os romanos tinham para os deuses pagãos. No entanto, isso ainda era financiado por impostos romanos, não por um dízimo cristão. Epifânio, o bispo de Salamina, argumentou contra os dízimos no século IV. Por volta de 400 d.C., Agostinho argumentou a favor dos dízimos, mas ele estava erroneamente sob a impressão de que os judeus davam 1/10 de sua renda sob a lei mosaica. Parece que ele estava cometendo o erro de confundir os dízimos romanos e gregos que ele conhecia com os dízimos judeus. O Concílio de Macon, na França, tentou impor dízimos em 585 d.C., mas falhou. Carlos Magno permitiu legalmente que a Igreja coletasse dízimos em 777 d.C. O dízimo se tornou uma lei estadual em 779, quando a Europa entrou na Idade das Trevas. Mesmo quando o dízimo foi introduzido na Igreja centenas de anos depois de Cristo, ele ainda era agrícola e não monetário. A Enciclopédia Britânica explica: quando você examina o registro histórico dos dízimos na cristandade, o primeiro exemplo autêntico de algo como uma lei do Estado impondo o pagamento parece ocorrer nos capitulares eclesiásticos de Carlos Magno no final do século VIII ou início do século IX. Os dízimos eram por essa promulgação para serem aplicados à manutenção do bispo, clero, pobres e estrutura da igreja. Com o passar do tempo, o princípio do pagamento dos dízimos foi estendido muito além de sua intenção original. Assim, eles se tornaram transferíveis para leigos e vendáveis como propriedade comum, apesar das injunções do Terceiro Concílio de Latrão, e eles se tornaram pagáveis de fontes de renda, não apenas agricultura e pastoreio, mas outros negócios e ocupações e salários pagos na forma de dinheiro, não originalmente dizimáveis. O Quarto Concílio de Latrão em 1215 d.C. reforçou a importância do dízimo como uma doutrina estabelecida da Igreja Católica. O Dr. Russell R. Kelly afirma: a introdução do dízimo surgiu em proporção direta à desintegração da doutrina do sacerdócio dos crentes e ao surgimento do poder dos bispos sacerdotes. Os valdenses eram um grupo cristão perseguido que foi fundado na França por Pedro Valdo por volta de 1170 d.C. Eles são considerados precursores dos primeiros evangélicos e se opunham ao dízimo. Eles se tornaram parte do movimento protestante no século XVI. São Tomás de Aquino, um teólogo católico no século XIII, argumentou contra os ensinamentos de Agostinho e disse que os dízimos eram parte da lei cerimonial da antiga aliança e que os homens não são obrigados a pagar dízimos agora durante o tempo de graça. Tomás de Aquino argumentou que se os homens ainda fossem obrigados a pagar dízimos hoje, isso implicaria que ainda estaríamos em um estado de pecado mortal, como se Jesus não tivesse nos redimido. John Wycliffe foi martirizado por traduzir a Bíblia para o inglês no século XIV. Ele acreditava que o dízimo era para judeus, não para cristãos. John Hus, considerado por alguns como o primeiro reformador da Igreja, foi queimado na fogueira por discordar da Igreja Católica. Ele também acreditava que o dízimo era um preceito judaico, não aplicável aos cristãos. Ele foi influenciado por Wycliffe e influenciou Martinho Lutero mais de um século depois. Uma onda de resistência contra o dízimo veio com a Reforma Protestante e a tradução da Bíblia para as línguas comuns, à medida que as pessoas começaram a ler a Bíblia por si mesmas. O Dr. Stuart Murray conclui: aqueles que defendiam a reforma do sistema de dízimo ou que resistiam ao dízimo em si propunham alternativas,
Muitas vezes o faziam com base no fato de que o dízimo, pelo menos como era praticado atualmente, era contrário ao Evangelho ou não tinha apoio nas Escrituras. Em vez de o dízimo ser visto como um marcador de renovação espiritual, os grupos que resistiram ao dízimo eram grupos que defendiam a renovação espiritual e o discipulado radical. A Reforma Protestante começou no século XVI. Martinho Lutero e João Calvino questionaram o dízimo obrigatório, defendendo a doação voluntária. Lutero disse que o dízimo era uma lei para os judeus, não para os cristãos. A posição de Calvino não era clara. Zwingli entrou na reforma sobre a questão do dízimo, mas depois pareceu mudar de ideia. Os anabatistas reagiram radicalmente contra o dízimo e exigiram sua abolição. John Smith, frequentemente creditado como o primeiro batista, disse que Cristo aboliu os dízimos. Os batistas e quaquers ingleses também se opuseram ao dízimo, com resistência particularmente feroz vinda dos quaquers. Os quaquers diziam que não eram obrigados a obedecer às autoridades civis quando davam ordens em contradição com as Escrituras. Os quaquers eram presos, espancados, multados pesadamente e tinham seus bens apreendidos por se recusarem a dizimar. Qualquer quaquer que dizimasse era ameaçado de expulsão do grupo. Para os quaquers, pagar um dízimo era infidelidade a Cristo e ao Evangelho, assim como sacrificar a uma divindade pagã seria. Muitos grupos batistas ingleses continuaram pagando dízimo como obediência à lei civil, mas não porque acreditavam que as Escrituras o ordenavam. Um deles disse que o dízimo derruba o sacerdócio de Cristo. Eles concluíram que um ministro que aceitasse dízimos deveria ser tratado de acordo com Mateus 18, 15 e 17, ser submetido à disciplina da igreja e excomungado se não se arrependesse. John Bunyan foi o autor de Pilgrim's Progress, conhecido como o livro cristão mais vendido da história, depois da Bíblia. Pilgrim's Progress vendeu mais de 250 milhões de cópias. Bunyan foi preso por sua fé. Ele disse que o dízimo era cerimonial, acabando com o fim do sacerdócio levítico. O Dr. David Crotial conclui: ao contrário das conclusões da maioria, o período da Reforma terminou sem nenhum grande reformador defendendo explicitamente o dízimo. Sua hesitação em apoiar o dízimo foi baseada amplamente em argumentos bíblicos, não como uma reação aos abusos católicos do sistema de dízimo. No século XVII, a Igreja Anglicana manteve o dízimo como uma exigência legal na Inglaterra. No século XIX, o dízimo declinou em muitos países europeus devido à secularização e ao aumento da tributação. O pregador do século XIX Charles Haddon Spurgeon, ainda chamado de príncipe dos pregadores hoje, chamou a ideia de pastores cristãos serem padres ou levitas para receber dízimos obrigatórios de muito abominável para ser entretida por um momento, e disse que se o cristianismo tivesse uma porcentagem obrigatória como o Antigo Testamento tinha, isso destruiria a beleza da doação espontânea. Charles Noble escreveu uma carta aberta à igreja de C.H. Spurgeon em julho de 1918, reclamando sobre como a igreja havia mudado desde a morte de Spurgeon. Uma de suas principais reclamações foi a introdução do dízimo. Charles Noble citou o apóstolo Paulo: Cristo aboliu em sua carne a inimizade, até mesmo a lei dos mandamentos, e o apóstolo Tiago dizendo em Atos 15 que eles não sobrecarregariam os crentes gentios com leis judaicas. Noble reclamou que os dízimos engancharam o evangelho na lei e já haviam causado um dano tremendo em seu país, embora a igreja primitiva não os tenha exigido por centenas de anos e eles só foram adicionados quando a igreja se tornou corrupta. G. Campbell Morgan, o renomado pastor da capela de Westminster no início do século XX, disse que não tinha simpatia pelo movimento do dízimo. Morgan explicou que muitas pessoas ricas poderiam facilmente dar muito mais do que um dízimo, mas ele também conhecia muitas pessoas empobrecidas que não podiam pagar um dízimo e precisavam cuidar de suas famílias primeiro. John Robinson, o pastor dos Pais Peregrinos, antes de eles partirem no Mayflower para a América do Norte, escreveu que o dízimo foi abolido e os ministros deveriam ser mantidos com contribuições voluntárias. Muitos colonos norte-americanos eram cristãos que fugiram da perseguição religiosa na Europa. Citando o Dr. Russell R. Kelly, exceto para igrejas estatais como a Igreja Anglicana da Inglaterra, a Igreja Luterana da Alemanha e a Igreja Católica da Espanha e Alemanha,
O dízimo não apareceu em outras igrejas nos Estados Unidos até o final da década de 1890. Ele nem mesmo foi introduzido até a década de 1870. As igrejas nos Estados Unidos foram apoiadas de várias maneiras por várias centenas de anos, incluindo aluguel e venda de bancos, mas o dízimo era inexistente na maioria das igrejas protestantes. Então, em 1876, um empresário de Chicago chamado Thomas Caney escreveu um panfleto sobre a chamada redescoberta do dízimo e o enviou para 75% dos pastores evangélicos nos Estados Unidos, gratuitamente. Caney argumentou que o dízimo era uma lei universal, não apenas uma lei judaica. Ele disse, até anos recentes, a lei do dízimo era quase universalmente desobedecida. De fato, comparativamente poucos tinham algum conhecimento distinto de sua existência. As próprias palavras de Caney testemunham que o dízimo foi quase inexistente nas igrejas evangélicas nos Estados Unidos por centenas de anos. Os folhetos de Caney e muitas publicações subsequentes de outros autores fizeram com que as doutrinas do dízimo começassem a criar raízes pela primeira vez nas igrejas evangélicas americanas. Mesmo assim, levou muitas décadas para que se tornasse tão amplamente popular. Novas doutrinas começaram a surgir em torno do dízimo, como a alegação de que o pecado de Adão no Jardim do Éden foi deixar de dizimar, que Caim matou Abel por causa do dízimo, que fazemos uma aliança com Deus pelo dízimo, que somos libertos da maldição do pecado e recebemos a bênção de Deus pelo dízimo, e muito mais. Muitos pregadores começaram a confundir o dízimo com oferta judaica não relacionada das primícias. Muitas igrejas ainda não ensinavam o dízimo nas primeiras décadas do século XX. Mas, à medida que o ensino do dízimo se tornou mais difundido, as doações caíram. Durante a Grande Depressão nos Estados Unidos, a média de doações por cristão era de 3,3%, mas, à medida que o ensino do dízimo se tornou mais popular, esse número caiu em quase 25% para 2,5%. À medida que o uso do dinheiro se tornou mais controlado pelo clero por meio de doutrinas de dízimo, a porcentagem de doações destinadas a missões e a cuidar dos pobres também caiu. Em 1920, a porcentagem de doações para missões do total de ofertas era de mais de 10%. No início do século XXI, era de apenas cerca de 2%, com apenas 0,02% das doações cristãs indo para alcançar pessoas que nunca ouviram o Evangelho. O aumento drástico no ensino do dízimo em igrejas evangélicas no último século não tornou os cristãos mais generosos. Alguns cristãos continuaram a se opor ao dízimo. O Dr. Derek Prince foi um forte promotor do dízimo e seus 80 livros foram traduzidos para mais de 100 idiomas. No entanto, quando Graham Carlyle, um mestre da Bíblia da Jocum e pastor em Nova Zelândia, escreveu um livro desafiando respeitosamente as visões de Prince sobre o dízimo, Derek Prince mudou suas visões. Ele escreveu em um novo livro que Deus não exige uma porcentagem específica como 10% dos crentes da Nova Aliança, e ele comprou 20 cópias do livro de Graham Carlyle para dar ao seu Conselho Internacional. O ensino do dízimo do armazém aumentou especialmente em popularidade. Baseado em Malaquias capítulo 3, esse ensino afirma que os cristãos serão amaldiçoados se não pagarem a Deus 1/10 de seu dinheiro, mas abençoados se o fizerem. Alguns mestres também começaram a afirmar que Abraão fez sua aliança com Deus e estava qualificado para tomar a ceia do Senhor pelo dízimo. Essas doutrinas logo se desenvolveram no ensino de que os destinos eternos dos cristãos, do céu ou do inferno, dependem de seus dízimos. Além de livros, missionários e pregadores americanos também levaram esses ensinamentos sobre o dízimo ao redor do mundo. O ensino do dízimo tomou uma posição especialmente forte na África. O pastor Enoch Adeboye lidera a Igreja Cristã Redimida de Deus, com filiais em 110 países e 5 milhões de membros somente na Nigéria. Ele disse sem rodeios: qualquer um que não esteja pagando seu dízimo não vai para o céu, ponto final. Ele também diz a seus pastores e líderes que eles irão para o inferno por enviar outras pessoas para o inferno se eles falharem em ensinar seus membros a dizimar e que os membros que não dizimam trazem uma maldição para toda a igreja. Um pastor na África foi filmado espancando fiéis que não pagavam seus dízimos com um chicote.
Outros relatos perturbadores surgiram, como de fiéis africanos jogando dinheiro do dízimo nos caixões de parentes falecidos, presumindo que os dízimos os levariam para o céu. Houve relatos de mulheres africanas se prostituindo para pagar dízimos, e um empresário teve um artigo de jornal escrito sobre ele depois que foi descoberto que ele dizimou o dinheiro que recebeu em um esquema de fraude massiva, acreditando que ganharia a bênção de Deus. No entanto, outros líderes influentes mudaram suas visões. O Dr. Abel da Mina, que no passado pregava fortemente sobre o dízimo, mudou sua posição e confessou que não tinha certeza de salvação quando pregava. Reagindo à declaração de Adeboye de que qualquer um que não paga o dízimo não chegará ao céu, da Mina respondeu: "Você torna o sangue de Jesus inútil. Você torna o sacrifício de Cristo inútil. Você torna a obra consumada de Cristo inútil. E você quer que eu fique quieto? Você reduz a obra de Cristo a 10%. É assim que um homem pode ser mesquinho, igualando Jesus a 10%? Erro fatal." Nos Estados Unidos, uma marca da maior editora pentecostal e carismática do mundo publicou um livro chamado Heaven is So Real, O Céu é Tão Real. Este livro ensina explicitamente aos cristãos que seu destino no céu ou no inferno depende do pagamento de seus dízimos. Tornou-se um best-seller internacional, vendeu mais de 1 milhão de cópias, tornou-se o best-seller número 1 na Coreia, foi traduzido para mais de 40 idiomas e ganhou o prêmio Harold Kregel de livro do ano de 2008 por livro mais inspirador e impactante, durante os prêmios da Associação Espanhola de Produtos Evangélicos em 2009. Milhões de fiéis hoje acreditam que seu destino eterno no céu ou no inferno depende de seus dízimos. Outro livro cristão que promove o ensino da salvação pelo dízimo é Testemunhos do Inferno, de Mike Peralta. O autor afirma que muitas pessoas estão no inferno por não dizimar. Creflo Dollar, um influente pastor americano cujas mensagens foram transmitidas ao redor do mundo, fez declarações como: "O dízimo é a aliança. Se você se empenhar para dizimar e dizimar corretamente, é impossível ir para o inferno. Porque se você estiver fazendo tudo isso, o dízimo manterá no céu. O dízimo manterá na presença de Deus e é impossível obter cura ou libertação ou qualquer outra promessa na palavra de Deus, exceto por meio do dízimo." Ele brincou sobre entregar armas aos diáconos, em seguida, alinhar todos os não dizimistas para executá-los e jogá-los em uma vala comum para que Deus possa vir à igreja. Um homem sul-americano foi excomungado de sua igreja por não dar o dízimo, embora estivesse cuidando de 5 órfãos com necessidades especiais às suas próprias custas. Uma viúva que cuidava de órfãos perdeu sua casa porque dizimava fielmente, mas não pagava o aluguel. Muitos outros compartilham histórias semelhantes. O dízimo judaico era compartilhado com o órfão e a viúva, mas em muitos casos, o dízimo moderno veio para oprimir os pobres em vez de servi-los. A oposição ao dízimo tem crescido à medida que relatos de escândalos e abusos abundam, especialmente na América do Norte e na África. Em muitos casos, os dizimistas falharam em cuidar de suas famílias ou pagar o que devem. Eu até conheci um pastor dizimista que se recusou a pagar o salário de um trabalhador, alegando que o dízimo vem primeiro. Muitos escândalos entre mestres de dízimo proeminentes fizeram com que cristãos que antes respeitavam muito esses mestres ficassem desiludidos quando descobriram que escândalos sexuais, mau uso de fundos e atividades criminosas eram desenfreados nos bastidores. Isso os torna mais abertos a questionar o que antes acreditavam tão fortemente. Quando chegam à chocante constatação de que esses líderes estavam usando as pessoas sexualmente, eles se tornam mais abertos a considerar que também estavam usando as pessoas financeiramente. Um grande número de teólogos e seminaristas norte-americanos proeminentes continuam a se opor ao dízimo. Muitas das principais obras de referência teológica também concluem que o dízimo era parte da antiga aliança e não tinha relação com as práticas modernas de dízimo. O dízimo é menos popular no cristianismo acadêmico do que no cristianismo popular. O ensino do dízimo se espalhou por toda a América Latina. Alguns anos atrás, ouvi um pastor brasileiro pregando: "Deus odeia você se você não dízima." Ninguém cancelou seus compromissos de palestra ou parou de chamá-lo de apóstolo. Por outro lado, Vitor Azevedo, pastor de uma igreja com vários milhares de membros em São Paulo, ficou enojado quando uma mulher foi informada de que tinha câncer porque não pagava o dízimo.
Ele pregou uma mensagem dizendo que o evangelho não é Jesus mais dízimo, que o que Jesus fez é suficiente e que o dízimo era parte da antiga aliança e era muito diferente das práticas modernas. Azevedo era um palestrante popular de conferências no Brasil. Ele perguntou ao mentor se ele deveria compartilhar sua mensagem sobre o dízimo na internet. A resposta foi: você será terrivelmente perseguido se compartilhar isso, mas isso libertará as pessoas. Azevedo disse, em lágrimas: prefiro fechar minha igreja por falta de dinheiro do que manter as pessoas nessa escravidão. Ele postou a mensagem e foi rapidamente cancelado de todas as conferências e palestras. Ninguém parecia ter problemas com o que ele estava ensinando até que ele pregou que a obra de Jesus é suficiente sem um dízimo. O dízimo parece ser uma doutrina menos popular na Europa, e é até mesmo desconhecida em algumas regiões. Grandes porções da igreja na Ásia se reúnem em casas e não ensinam o dízimo. No entanto, Joseph Prince, um pregador de Singapura, tornou-se influente em todo o mundo e tem sido um grande promotor do dízimo. Em vez das abordagens violentas de chicotear os não dizimistas, dizendo-lhes que Deus os odeia, dizendo-lhes que estão condenados ao inferno ou dizendo que merecem ser executados e jogados em uma vala comum, Prince diz que ensina o dízimo embaixo da graça. Ouvi vários de seus ensinamentos sobre o dízimo. No sermão, O Plano de Deus para Prosperar Você no Fim dos Tempos, Prince diz que o plano de Deus para nos fazer prosperar e a nossa família é por meio do dízimo. De acordo com Prince, a maneira de Deus nos proteger e proteger nossas posses, e prosperar todas as áreas de nossas vidas, incluindo casamentos, família, criação de filhos e relacionamentos, é por meio do dízimo. A posição do Prince é bastante obscura. Ele diz que o dízimo não é por obrigação, mas então chama os cristãos que não dizimam de ladrões que roubam a Deus. Parece-me que se deixar de dizimar é roubar a Deus, então o dízimo é por obrigação. Prince diz: Deus não vai amaldiçoar você por deixar de dizimar. É simplesmente que deixar de dizimar coloca você sob a maldição do pecado de Adão. O dízimo quebra a maldição do pecado em todas as áreas de nossas vidas. Prince diz que retornamos a Deus dando dízimos e ofertas, o que implica que qualquer um que não tenha dado 10% está longe de Deus. Para mim, isso soa como a religião que tem seu preço, que era tão abominável para o pai da igreja Tertuliano. O subtítulo do sermão de Prince é: Jesus, nosso Cordeiro Pascal, é a razão pela qual podemos ser protegidos, saudáveis e abençoados. No entanto, ele continua ensinando que nosso dízimo nos livra da maldição do pecado de Adão e traz a proteção e a bênção de Deus. Isso é bem confuso. Embora Prince afirme ensinar o dízimo pela graça, está claro que qualquer um que não seja um dizimista fiel não é tratado com muita graça pela liderança da igreja. Gostaria de ter uma conversa com Joseph Prince e perguntar qual o significado do sacrifício de Jesus e nos libertar do pecado. Se ainda precisamos de dízimos para nos livrar da maldição do pecado depois de colocarmos nossa fé em Jesus, o sacrifício de Jesus é apenas parcialmente eficaz? A morte de Jesus na cruz apenas enfraqueceu a maldição, mas não a quebrou totalmente? Ou a única maneira do sacrifício de Jesus se tornar eficaz para nós é por meio do dízimo, como alguns outros pastores sugerem? Muitos ministros carismáticos associados ao avivamento de Toronto me influenciaram. Como um número significativo de pessoas dentro do movimento havia concluído que o dízimo não fazia parte da nova aliança, John Arnott fez uma declaração em uma conferência de pastores e líderes no início dos anos 2000 de que sua posição oficial era que os cristãos devem pagar dízimos. No entanto, muitas pessoas e até mesmo líderes dentro do movimento continuam a discordar. O pastor Cheyenne, um dos 5 membros da Aliança de Avivamento, compartilhou em 2015 que sua posição estava mudando à medida que ele crescia em uma maior compreensão da graça de Deus e da nova aliança. Ele escreveu em seu livro, The Grace of Giving, que o capítulo 3 de Malaquias é frequentemente citado fora do contexto para intimidar as pessoas, e ele não acredita mais que o dízimo seja obrigatório hoje. Outros também mudaram suas visões. Embora o estabelecimento religioso tenha ficado em silêncio, Creflo Dollar enfrentou duras críticas de alguns ativistas de base que ficaram indignados com sua sugestão de que os não dizimistas mereciam ser abatidos e jogados em uma vala comum.
Ele logo suavizou sua visão sobre o dízimo e pediu desculpas por ser tão legalista. Finalmente, Creflo pregou um sermão no qual disse que estava enganado sobre o dízimo, mas que cresceu na compreensão de que o dízimo não faz parte da nova aliança nem é obrigatório para os cristãos. Sua mensagem se tornou viral em 2022 e ataques vieram de todos os lados. A revista Carisma publicou um artigo acusando o dólar de heresia por mudar sua posição sobre o dízimo. Surpreendentemente, a Carisma não pareceu se incomodar anos antes quando o dólar falou sobre executar todos os não-dizimistas e jogá-los em uma vala comum. O cristianismo continua passando por grandes mudanças, com um forte afastamento do institucionalismo e mais pessoas buscando reuniões participativas e orgânicas. Um número crescente de pessoas está cansado de pagar por altas despesas gerais e um pastor que elas sentam e ouvem. Elas anseiam por grupos menores com conexão e participação pessoal, não por programas religiosos dos quais são espectadores. O cristianismo em 30 anos pode parecer bem diferente do que é agora. Alguma coisa neste vídeo surpreendeu você? Conte-nos sobre isso nos comentários abaixo. Esta foi uma visão geral da história do dízimo, não um exame teológico dos argumentos a respeito dele. Veja nossos outros vídeos nesta playlist para um exame de vários aspectos teológicos do dízimo. Veja também o livro The Trojan Horse of Tithing para um estudo mais detalhado do dízimo. A versão eletrônica de The Trojan Horse of Tithing é gratuita na maioria das plataformas, e o livro físico e audiolivro também estão disponíveis.